Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu continuo cheia de saudade. E vocês? Hein? Espero que vocês todos estejam bem, né? E eu gostaria de saber se hoje nós temos visitantes que estão assistindo a nossa aulinha pela primeira vez, ou se já assistiu algumas vezes, né? Então, eu quero dar um oi, assim, bem grandão para todos vocês, tá bom? Que Jesus esteja aí com vocês nessa aulinha, tá? E vamos fazer uma oração agora para iniciar a nossa aula, tá bom? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento de estar aqui contigo, Senhor, podendo ensinar, Senhor, as nossas crianças mais um pouquinho de ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, em que me capacite, Senhor, para que eu consiga passar a sua palavra, Senhor, para esses corações. E cuida, Senhor, por favor, de cada coraçãozinho desse, Senhor, nesse momento, dos familiares de cada um, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos perdoe pelos nossos erros. Amém. Então, vamos lá. Vamos começar hoje com o nosso versículo-chave. Então, enquanto eu pego o versículo aqui, vocês vão pegar a Bíblia de vocês, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês. O nosso versículo de hoje é um versículo bem famoso e bem importante, né? João 3,16. Então, eu vou ler para vocês, depois vocês procurem aí na Bíblia de vocês. Quem não tem Bíblia, não tem problema, acompanha aqui comigo, tá bom? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, tá? Vou colocar o nosso versículo aqui. Não vai ficar. Vou trocar ele de lado, porque ele não quer ficar ali. Ele vai ficar aqui, tá? Então, agora, eu vou falar com vocês um negócio. Vocês fiquem à vontade, mas eu queria ver quem pudesse chamar um irmão, a mamãe ou o papai, quem for para ajudar na aulinha de hoje, vocês, eu iria agradecer se algum responsável, ou a vovó ou o vovô, quem tiver aí com vocês, pudesse estar com vocês nessa aulinha de hoje, pelo menos nesse comecinho. Enquanto vocês vão perguntar a eles se eles podem estar com vocês, vocês também procurem alguma coisa que prenda a mão de vocês. Olha, eu trouxe isso aqui, mas pode ser uma fita, uma toalha, um pano, alguma coisa que consiga amarrar a mão de vocês, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês, ok? Conseguiram? Conseguiram um colaborador para estar aí com vocês nessa aula? Conseguiram alguma coisa para prender a mão de vocês? Então vamos lá. Agora, quem estiver aí com a fita e com o colaborador, vamos prender as mãos. Eu vou tentar prender a minha aqui, ó. Prender as mãos mesmo, ó. Ficar com as mãos presas, ó. A minha não tá tão presa, mas, ó, presa não é o pulso, são as mãos, tá bom? Vocês estão com a mão presa agora? Então, estamos com a mão presa, ok? Aqui a gente vai tentar fazer algumas coisas que a gente faz normal quando nossas mãos estão livres, tá? A gente vai tentar coçar nossas costas. Tenta aí coçar as costas. Eu tô tentando. Eu não tô conseguindo. Vocês estão conseguindo? Conseguiram? Alguém conseguiu coçar as costas com a mão presa? Não. E se eu com a minha mão presa tentasse, pelo menos, dobrar a ponta da minha calça? Será que eu conseguiria? Tá difícil, gente. Ela toda tá difícil, eu não tô conseguindo. E se eu tentasse pegar essa bola e jogar para alguém, ela escapou ali, sem que ela caia no chão.
Ela não vai. Vocês estão vendo? Ela não vai. Estão vendo? Então, e aí, vocês estão gostando de ficar com as mãos presas? Porque eu não estou gostando. Eu tô doida para me ver livre disso aqui, ficar com as minhas mãos livres. Vocês estão gostando? Não? Então vamos desamarrar nossas mãos, vamos soltar as nossas mãos. Vocês vão aí em casa procurar algum lugar um pouquinho mais alto. Pode ser uma cadeira, um sofá ou a cama, entendeu? Alguma coisa que seja um pouquinho mais alto. Vão subir. Eu vou subir aqui, ó, nessas almofadas. Ó, vão subir, tá? Eu não tô com ajudante, mas vocês aí em casa, vocês têm um ajudante, não tem? Então, vocês vão pedir a quem tá aí com vocês para poder soltar a mão de vocês, desamarrar o laço, ou ajudar o que tá prendendo a mão de vocês aí para soltar, tá bom? Então, vamos lá, ajuda aí essa criançada aí, gente, a soltar a mãozinha delas, que eu vou soltar a minha aqui, hein? Ó, vou soltar a minha mão está solta, ó. Aí agora, olha, a minha mão está livre. E aí, vocês estão felizes porque a mão está livre? Porque eu estou felizíssima, porque minha mão está livre, ó. Posso coçar minhas costas, posso até bater palmas agora para Jesus. Olha como eu fiquei feliz com a minha mão livre. Conseguiram? Então, hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. Quem já ouviu falar sobre Zaqueu? Será que alguém aí já ouviu a história de Zaqueu? Então, eu vou contar a história de Zaqueu para vocês, mas antes de eu contar essa história, eu queria falar um pouquinho sobre a profissão que Zaqueu tinha, tá? O apóstolo Lucas, né? Ele conta a história de um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Em Israel, no tempo de Jesus, algumas profissões eram consideradas desprezíveis. Eram profissões que não tinham valor, que as pessoas não gostavam, que as outras pessoas trabalhassem nessas profissões. Sendo assim, nenhum judeu sério praticaria essa profissão. Eram consideradas profissões imorais, profissões que não eram bacanas, que não eram legais. Uma dessas profissões era de cobrador de impostos. Israel ela foi invadida por Roma. E aí, Roma queria tirar dinheiro do povo de Israel. Em vez de colocar o povo de Roma para tirar esse dinheiro do povo de Israel, os romanos, eles falaram assim: vamos botar o próprio povo para tirar dinheiro desse povo, deles mesmos. E aí os romanos, né, eles foram e colocaram o próprio povo de Israel para tirar dinheiro deles mesmos, né? Só que essa profissão, eles davam o nome de cobrador de impostos. E aí, os israelitas que eram cobradores de impostos, eles cobravam quanto eles queriam. Eles podiam cobrar quanto eles queriam, só que eles tinham que devolver para Roma uma quantia que era estipulada, né? E o restante podia ficar para eles. Tipo assim, se eles cobrassem R$ 10 de uma pessoa e Roma cobrasse R$ 2, R$ 8 ficavam para eles, né? Então, assim, E eles enriqueciam muito, porque eles podiam cobrar quanto eles queriam. Então, é por isso que o povo de Israel, eles não gostavam dos cobradores de impostos, porque eles tiravam o dinheiro deles, né? Eles não gostavam. E aí, eles eram considerados como traidores, pessoas que traíam o próprio povo. E aí, quem escolhia essa profissão ficava longe, né, da sociedade, né, não tinha uma vida, né, com amigos, entendeu? Ele se afastava da presença de Deus por causa dessa profissão, então ele vivia sozinho. E aí Zaqueu, ele era um homem que ele era muito bom no que ele fazia, gente. Zaqueu era muito bom mesmo. E ele era tão bom que ele criou um grupo de cobradores de imposto aonde assim, as pessoas trabalhavam para ele. E devido a isso, Zaqueu ficou um homem muito rico, mas ele tinha muito dinheiro, sabe? Mas muito dinheiro mesmo, né? E o povo não gostava
de Zaqueu. Achava Zaqueu um traidor, entendeu? Porque tirava dinheiro dele. Então, Zaqueu achava que todo aquele dinheiro ia trazer alegria para o coração dele. Mas a gente que conhece a Jesus sabe que não é assim, né? Que é aquele que preenche o nosso coração é Jesus, né? Só Jesus, só Deus pode preencher o nosso coração, né? Com felicidade. E Zaqueu achava que todo o dinheiro que ele tinha ia trazer felicidade para o coração dele. Só que Zaqueu foi percebendo que não era bem assim. Ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico, ele tinha uma casa muito bonita, uma vida assim muito boa, porque ele tinha muito dinheiro, mas ele tinha um grande problema. Ele tinha um vazio dentro do coração dele. Aquilo não trazia felicidade para ele. E aí, ele ouviu falar de Jesus, porque ele ouviu dos milagres que Jesus estava fazendo, né? Então ele ficou curioso em conhecer Jesus. Ainda mais que um dos apóstolos de Jesus, Mateus, né? Ele era um cobrador de impostos. E assim, como pode? Como Jesus, ele pegou um cobrador de impostos e fez desse homem um discípulo, e por que eu não posso receber o perdão de Deus? Assim pensou Zaqueu. Aí Zaqueu queria conhecer Jesus, queria falar com Jesus, ele queria saber se ele também podia receber esse verdadeiro amor, né? Se ele teria uma chance de ser perdoado, né? E aí Jesus entra em cena, entendeu? Jesus, ele ia a muitos lugares. Jesus, ele ia a muitos lugares, ensinando sobre Deus. A cada dia, Jesus ia provando o poder de Deus sobre a face da terra, e ele atraía para perto dele várias pessoas que gostavam de ouvir o que Jesus falava. Essas pessoas adoravam ouvir o que Jesus falava e iam seguindo a Jesus. Até que um dia, Jesus, ele chegou na cidade de Jericó. E lá nessa cidade de Jericó, aonde Jesus chegou, morava Zaqueu, aquele cobrador de impostos. Só que Zaqueu, ele tinha um pequeno problema. Ele era muito pequenininho, ele era muito baixinho, entendeu? E Zaqueu, ele queria ver Jesus a qualquer custo. Ele fazia o que fosse para ver Jesus, para falar com Jesus, para ver qual era a possibilidade que ele tinha de mudar a vida dele. Entendeu? Só que o povo impedia que Zaqueu visse Jesus. E Zaqueu queria ver Jesus, e o povo impedia. Entendeu? Zaqueu tentava, Zaqueu pulava, mas o povo impedia. Até que em um momento o povo se afastou um pouco e Zaqueu viu uma árvore, uma figueira. E aí, como o povo impedia, Zaqueu foi e subiu, correu e subiu naquela árvore, naquela figueira, para ver Jesus. Aí Jesus estava ali falando com a multidão, falando dos ensinamentos de Deus com aquela multidão. E aí Jesus olhou para cima e viu Zaqueu em cima da árvore. Ele disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu daquela árvore apressadamente e foi para perto de Jesus. Zaqueu recebeu Jesus em sua casa com muita alegria.
Só que as pessoas que estavam naquela multidão, elas começaram a resmungar. Como pode esse pecador, esse homem que tira dinheiro da gente injustamente, como pode Jesus querer ficar na casa dele? Como pode Jesus dar ouvido a esse homem pecador? Mas a felicidade de Zaqueu era tão grande que Zaqueu nem se importava com o que aquele povo ia dizendo. E o amor de Jesus é tão grande que Jesus também nem se importava com o que eles estavam fazendo e dizendo. Aí, Zaqueu disse para Jesus: Escute, Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Então, Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem está perdido. Zaqueu estava perdido, porque estava sem Jesus. Não o conhecia e nem o amava. Mas agora Zaqueu está salvo, porque ele conhece a Jesus e creu em Jesus. E aí, vocês gostaram? Entenderam a história de Zaqueu? Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Do que a multidão chamou Zaqueu? Essa multidão aqui, ó, ela chamava Zaqueu de quê? Quem consegue me responder? Hein? Coloca a resposta aí, pede ajuda, entendeu? Então, quem escreveu aí, quem respondeu em voz alta no que foi que a multidão chamava Zaqueu de pecador? Correto. Beleza, a multidão chamava Zaqueu de pecador. Por que que eles consideravam Zaqueu um pecador? Porque Zaqueu cobrava impostos, né? E eles diziam que Zaqueu tirava dinheiro deles injustamente. Então, o pecado, ele nos prende. Vocês lembram lá no início da aula, quando nós ficamos com as nossas mãos presas, né? E a gente ficava impossibilitada, a gente não conseguia fazer aquilo que a gente normalmente faz, né? Com muita facilidade. Coçar as costas, dobrar, olha só agora, a ponta da calça, né? Pegar a bola e jogar para um colega, né? Sem que ela caia. Então, assim, quando a gente está preso pelo pecado, né, a gente fica impedido de fazer as coisas, né? Como foi que vocês se sentiram quando estavam presos? Eu me senti mal, porque eu queria fazer e não conseguia. Eu acabei de mostrar para vocês que quando eu estava livre, né? Eu fiquei livre e consegui fazer tudo que eu queria e que é certo, né? O pecado, ele deixa a gente perdido e longe de Deus, né? Aí vocês vão me perguntar, poxa, como assim deixa a gente perdido e longe de Deus? Porque quando a gente faz as coisas erradas, né? A gente está pecando, a gente não está fazendo aquilo que alegra o coração de Deus. Como assim? Ah, se a gente brigar com um amiguinho, a gente está fazendo a coisa certa? Não é para tratar o amiguinho com amor? Se a gente não obedecer o papai e a mamãe, não obedecer as pessoas mais velhas, a gente está fazendo a coisa certa? Não, a gente tem que obedecer, não é? A gente está pecando se a gente não obedecer os mais velhos, ao papai, à mamãe. Então, assim, isso não alegra o coração de Deus. Então, a gente vai estar pecando e a gente vai ficando longe de Deus quando a gente está pecando. Quem é que estava perdido, nessa história aqui que a gente ouviu hoje, quem é que estava perdido? Hein? Quem estava perdido? Eu vou dar uma dica, hein? Quem estava perdido? Quem estava perdido ficou fácil, né? Quem estava perdido? Zaqueu, aquele homem baixinho, né? Aquele homem pequeno,
mas um homem que estava perdido no pecado, mas ele encontrou Jesus, aceitou Jesus e abriu o seu coração para coisas boas e maravilhosas entrarem, né? Então, Zaqueu, Jesus disse que veio buscar e salvar aquele que está perdido, como Zaqueu estava perdido. Ele estava longe de Deus, ele era um pecador. O pecado nos separa de Deus e Jesus veio buscar e salvar quem está separado de Deus. Não importa o tamanho, se você é pequeno, se você é grande, se você é baixinho como Zaqueu, ou se você é alto como a tia, porque a tia não está em pé, mas a tia é alta, entendeu? Se você é uma criança ou se você é um adulto. Não importa. Jesus, ele veio para nos salvar, tá? Quem é aí que quer ser salvo por Jesus, né? Vamos fazer uma oração, né? Colocando nas mãos de Jesus as nossas vidas. Aquele que sentir um coração que quer, né, ser salvo por Jesus, a gente vai orar agora, tá? Vamos fechar os nossos olhos para orar? Senhor Jesus, a gente, como nessa história que foi contada aqui hoje, a gente quer te encontrar, Senhor Jesus, como o nosso único e eterno Salvador, para que nosso coraçãozinho, que ele seja tratado por você, para que a gente venha fazer as coisas que alegram o coração de Deus. Senhor Jesus, nós estamos dispostos, Senhor, a te reconhecer como o único e eterno Salvador de nossas vidas. Então, nos ajude, Senhor Jesus, nessa caminhada, perdoando os nossos erros, assim como o Senhor fez com Zaqueu. Amém. Então, assim, Jesus, ele é amor, né? Então, a gente fez um compromisso com Jesus e Jesus está muito alegre com isso, assim como ele ficou muito alegre quando Zaqueu reconheceu ele como salvador da vida dele, como Zaqueu abriu o coração dele e tudo se fez novo na vida de Zaqueu. É uma felicidade muito grande. Eu já tenho Jesus no meu coração. E você? Tem Jesus no coração? Jesus, ele se preocupa com cada um de nós e tem poder para nos salvar. Então, agora a gente vai repetir algumas vezes o nosso versículo-chave, porque isso aqui tem que estar guardado no nosso coração, para todo aquele quando se sentir perdido, quando se sentir afastado de Jesus, para que venha repetir essas palavras aqui. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir novamente. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tá? Guardem esse versículo no coração de vocês, para o resto da vida de vocês, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Jesus.